Bom dia, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo. Lula diz que Big Techs têm que seguir lei e cita políticos traidores da pátria. Resumo da matéria. Em um pronunciamento em rede nacional, na noite desta quinta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente a decisão do presidente americano, Donald Trump, de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, classificando-a como uma chantagem inaceitável e um ataque à soberania nacional. Lula reforçou que o Brasil está aberto ao diálogo, mas não aceitará interferências externas, especialmente em relação ao poder judiciário, que ele definiu como independente e respeitador do devido processo legal. O presidente também citou políticos brasileiros que apoiam as medidas de Trump, chamando-os de traidores da pátria, sem mencionar nominalmente os Bolsonaro, mas deixando claro que se referia a aliados do ex-presidente. Lula ainda destacou que as Big Techs americanas, como Google, Meta e Amazon, devem seguir as leis brasileiras para operar no país, afirmando que ninguém está acima da lei. Ele prometeu taxar essas empresas digitais como resposta às sanções comerciais dos Estados Unidos, que incluem uma investigação sobre o Pix, sistema de pagamento brasileiro que concorre com plataformas norte-americanas. O presidente defendeu o Pix como patrimônio nacional e rejeitou qualquer tentativa de descredibilizá-lo. Além disso, Lula condenou o uso das redes sociais para disseminar discursos de ódio, violência, desinformação e ataques à democracia, citando crimes como racismo, bullying e campanhas anti-vacina. Ele enfatizou a necessidade de regulamentar essas plataformas para proteger as famílias brasileiras, especialmente crianças e adolescentes. O governo brasileiro já formou um comitê interministerial para articular respostas às tarifas americanas, incluindo possíveis ações na Organização Mundial do Comércio, OMC, e a aplicação da lei da reciprocidade. Lula reiterou que o Brasil buscará soluções diplomáticas, mas não recuará em defender sua economia e soberania. Nada se conquista na marra, mas também não aceitamos intimidações, declarou, encerrando com a mensagem de que o país não tem dono a não ser o povo brasileiro. Matéria de O Globo. Divisão no governo pressiona Lula em sanção de lei que reduz proteção ambiental. Resumo da matéria. O governo Lula enfrenta uma divisão interna sobre a sanção do projeto de lei que flexibiliza as regras do licenciamento ambiental aprovado pela Câmara dos Deputados na madrugada de 17 de julho. O texto chamado de PL da devastação, por críticos, reduz exigências para obras e empreendimentos, incluindo autodeclarações para licenças e dispensa de estudos detalhados em áreas de médio impacto. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lidera a oposição ao projeto, argumentando que ele fere de morte a proteção ambiental e pode inviabilizar as metas climáticas do Brasil, incluindo o desmatamento zero até 2030. Do outro lado, os setores do governo ligados à infraestrutura e ao agronegócio pressionam pela sanção, defendendo que a nova lei traz segurança jurídica e agiliza investimentos. O projeto foi articulado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, e conta com o apoio de aliados, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que incluía uma emenda para licenças especiais a projetos estratégicos, como exploração de petróleo na foz do Amazonas.
Ambientalistas alertam que a lei pode acelerar tragédias como Brumadinho e Mariana, além de facilitar o desmatamento na Amazônia, onde obras como a BR-319 e a Ferrogrão têm potencial para emitir 8 gigatoneladas de carbono e devastar áreas protegidas. A aprovação ocorre há 4 meses da COP30, em Belém, gerando risco de constrangimento internacional, especialmente após críticas de Donald Trump sobre a política ambiental brasileira. Lula tem 15 dias para decidir entre vetar o texto parcial ou totalmente, mas a derrubada de vetos no Congresso é provável, dada a maioria ruralista. Enquanto Marina Silva e ONGs ameaçam judicializar a lei no STF, o Planalto avalia o custo político da decisão: ceder à base aliada ou manter a promessa de liderança ambiental global. Matéria do Estadão. Lula ameaça taxar Big Techs e vai à TV para exortar nacionalismo. Resumo da matéria. Em resposta às tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou medidas de retaliação, incluindo a taxação das grandes empresas de tecnologia americanas, Big Techs, que operam no Brasil. Em pronunciamento em rede nacional, na noite desta quinta-feira, Lula afirmou que o Brasil não aceitará interferências externas e que ninguém está acima da lei, referindo-se às plataformas digitais como Google, Meta, Amazon e outras. Ele destacou que essas empresas devem cumprir as regras brasileiras para atuar no país sob risco de serem tributadas. O governo estuda 3 caminhos para a taxação: um imposto sobre serviços digitais, inspirado no modelo canadense com alíquota de 3% sobre receitas locais, a contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, ou a adesão ao Pilar 1 da OCDE, que redistribui lucros de multinacionais para países onde os serviços são consumidos. No entanto, essa última opção depende de um acordo global, ainda em negociação e enfrentando resistência dos Estados Unidos. Lula enfatizou que a medida não é apenas retaliatória, mas parte de uma estratégia regulatória para garantir soberania digital e combater crimes como discurso de ódio, desinformação e violência online. A decisão ocorre em meio a uma crise diplomática com os Estados Unidos, agravada pela carta de Trump, que vinculou as tarifas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Lula classificou o gesto como uma chantagem e defendeu a soberania nacional, afirmando: "Não é um gringo que vai dar ordem a este presidente." O governo já formou um comitê para articular respostas, incluindo a aplicação da lei da reciprocidade econômica, e tem 2 projetos de lei prontos para regulamentar as plataformas, um focado em direitos do consumidor e outros em aspectos concorrenciais. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!